Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. E hoje vamos apresentar aí uma partida muito interessante, né? Que eu joguei contra um mestre feed e além de mestre feed, um treinador aí do chess.com, né? Um treinador da plataforma. Percebam aí que ele é um treinador fortíssimo, né? De 2371. Em rápidas, partidas de 10 minutos, né? Partidas rápidas, que já está aí entre o top do... mais de 99,9% do chess.com. Ele já está aí nesse nível. E fora isso, com certeza é um jogador que conhece muito aí do xadrez, né? Bem, eu vou mostrar o perfil dele aqui no chess.com e depois eu vou mostrar o perfil feed. E tem uma curiosidade aqui que eu não entendi muito bem se ele é brasileiro ou se ele é de outra nacionalidade, porque no chess.com aqui claramente dá para perceber que ele está no Brasil, né? Como vocês podem perceber aqui, ele é um mestre feed, né? FM, feed master, Daniel Evelio Sais Rodrigues, falei igual Cebolinha, residente aí de Blumenau, Santa Catarina, e ele aqui dá aulas, né? Não sei se ele dá aulas pelo chess.com, porque eu não entendo muito bem esse tipo de feature aqui, né? Treinador do chess.com, como funciona, mas aqui indica que ele é um treinador, né? É porque eu nunca fiz treino no chess.com e eu não sei, né? Mas, e recomendo que vocês façam, mas eu não entendo muito bem como é que funciona, e ele tá nessa categoria, né, de treinador do chess.com. Aqui indica que ele dá aulas online de xadrez, né? Inicia agora, já tá aí com ênfase. Tem aqui onde você pode conversar com ele para ter aulas. Eu não vou mostrar porque é informação sensível que tá escrito aqui. Vou ocultar. E vamos entrar agora no perfil dele, né? Feed Master. Eu vou entrar aqui no perfil da feed. E o curioso aqui no perfil feed dele é que, como vocês podem perceber, ele joga pela Federação de Cuba, né? Ele joga por Cuba. Ele não joga pelo Brasil. Então, eu não entendi muito bem se ele é brasileiro e joga por Cuba ou se ele é cubano e atualmente está no Brasil. Não entendi muito bem. E aqui tem os ratings dele, né? Standard, que é clássicas, 2157, rápidas, 2145 e Blitz, 2228, né? Ou seja, é um jogador... Esses ratings você pode até perceber, né? Ele tem um rating de rápidas aqui em partidas oficiais, feed, de 2145. Isso indica que o rating dele em rápidas no online vai ser bem maior, né? Quem tem um rating de 2.100 aí em rápidas presencial ultrapassa aí 2.300, 2.400 no online, né? Vamos... Não sei se tem muitas mais informações aqui interessantes. Ele conseguiu o título em 2019, ou seja, 5 anos atrás. Ele conseguiu o título dele bem novo, né? Nasceu em 2001. Ele tinha quantos anos? Façam as contas aí. Ele tinha 18 anos? Acho que foi 18 anos, né? 18 anos. Ele conseguiu o título dele com 18 anos, né? Bem novo. E essas são as informações aí que eu consegui no site da FIDE, né? É interessante esse tipo de distinção aqui. Não sei se é contradição, né? Ele sabe, não sei. Não sei se a gente pode chamar de contradição, né? Porque aparentemente eu creio que ele seja cubano e atualmente está no Brasil, talvez seja isso. Mas é curioso, né? No mínimo curioso aqui no chess.com ele ser brasileiro e aqui no site da FIDE está cubano, né? Bem, então vamos voltar aqui para a partida. Vamos analisar essa partida interessantíssima. Lembrando que é uma partida com mais de 90 lances. Então eu vou tentar passar aqui, não vou tentar explicar cada lance, senão o vídeo vai se tornar muito maçante. Eu vou tentar explicar principalmente aqui as posições mais críticas, né? O que eu estava pensando, eu não sei o que ele estava pensando, mas eu vou tentar aqui fazer uma análise justa, né? E imparcial. Deixa eu ajeitar aqui na câmera. Tentar fazer uma análise aí imparcial, né? Bem, então vamos aí para a partida. Ele estava de brancas, eu estava jogando de negras. Ele abriu com E4, peão rei. Respondemos com E5, peão rei. Ele jogou cavalo em F3. Respondemos com cavalo em F6. A defesa Petrov, a melhor defesa de todas. Ele respondeu com D4. Esse lance dele aqui é muito agressivo, né? Perceba que sempre quando há essa tensão no centro, você tem que resolver imediatamente na abertura. É indicado você resolver, né? Porque esses dois peões aqui, nenhum deles tem protetor. Então você pode eliminar um dos dois peões, né?
não é bom você deixar o seu adversário com essa presença fortíssima aí no centro. E o mais indicado não é esse peão, eu creio que não seja esse, porque sempre tem aqui o avanço, né? E ele começa aí a ter alguns pulos. Então eu recomendo aí o peão de E4. Então, eu creio que o mais recomendado pela teoria atual é você eliminar o peão de E4, né? Capturamos o peão de E4, ele respondeu com o bispo em D3, imediatamente atacando o cavalo. Perceba aí que ele está prezando pela iniciativa, né, e não pelo material, mas essa é uma linha teórica bem conhecida, né, que é óbvio, ele vai recapturar o seu peão. Defendemos aí o nosso cavalo com um D5, e ele recapturou o peão, ficou uma posição aí completamente simétrica, né, como diz aí o nome da abertura, defesa Petrov, ataque Steins, variante simétrica, né, variante central simétrica. É um nome extenso demais. Respondemos com bispo em D6. E ela recebe esse nome de variante simétrica porque realmente aí todas as peças estão numa simetria, né? Eu gosto da defesa Petrov muito também por causa dessa simetria, que fica um jogo interessante, né, de se ver. Ele fez o roque, nós fizemos o roque. E aqui ele está seguindo a teoria atual, mais moderna, né? Que é o C4. Respondemos com C6, ele respondeu com cavalo em F3, em C3. Eu não sei se esse é o lance mais preciso, porque ele me permite aqui aliviar um pouco a tensão no centro, né? Capturamos o cavalo, ele recapturou de peão, e aqui questionamos, né? Propomos aqui a troca de material. No entanto, eu não sei se... Eu acho que aqui agora o lance para ele seria dama em H5, né? Porque tem algumas peculiaridades nesse lance. Eu não vou poder jogar G6, por exemplo, porque ele já vai ter aqui um sacrifício, né? Cavalo toma, peão toma, bispo toma, peão toma, seguido de dama toma com um cheque, o rei sai, e em seguida cai meu bispo, né? Ou seja, tem aí umas peculiaridades nessa posição. No entanto, eu provavelmente não ia jogar aqui G6, eu ia trazer o cavalo. Em algumas posições, até você pode jogar G6, mas nessas posições que você pode, né? É porque o seu peão está aqui em C7. Como eu já fiz o avanço do peão para C6, nessa posição específica você não pode jogar o G6. Tem essas coisas também na Petrov. Você tem que ficar sempre ligado qual variante você está jogando, né? E qual defesa é a mais apropriada caso o seu adversário parta para ataques agressivos. No caso aqui, ele não foi imediatamente para esse lance, o que me permite agora trocar, e é o que a Engine recomenda, mas eu não troquei por teimosia, né? Eu joguei aí dama em F6. Ele voltou o cavalo, que também não é o melhor lance, eu acho, de acordo com a Engine, mas ele fez a volta. E aqui eu recomendo você jogar em lance H6, tá? Para não levar o bispo em G5. E aí sua dama vai ficar... Quer dizer, você perdeu a dama, né? Bispo G5 você perde a dama. Sua dama não tem volta. Então aqui o H6 é obrigatório. Ele fez o avanço do peão, ele tirou um pouco aqui a tensão do centro, né? Mas esse avanço eu creio que seja temático. Aqui você volta o bispo, mantém nessa diagonal. O bispo aqui vai ficar muito esquisito, sua dama vai ficar presa na defesa do bispo. E você nunca vai poder trazer a torre, porque ela vai ficar cravada, né? Sem defensores. Então o bispo nessa diagonal aqui faz mais sentido. Voltamos o bispo. Opa! E ele respondeu, agora vem um plano muito interessante aqui do Mestre Fide. Ele voltou o bispo, né? E você tem que tomar muito cuidado, porque quando o seu adversário faz essa volta de bispo, ele quer ameaçar alguma coisa, ele quer ameaçar principalmente o canhão com a dama, né? O famoso canhão aqui, quando você coloca a dama e o bispo na mesma diagonal, e isso é muito perigoso, né? Na verdade é assim porque faz mais sentido, né? É muito perigoso esse tipo de canhão, você tem que tomar uma providência imediata para esse tipo de lance, né? E eu pensei, eu tenho que arrumar um jeito de proteger essa casa. Eu não posso trazer a dama, o cavalo não tem essa casa daqui, essa casa que a dama está, e se eu voltar a dama, eu vou estar perdendo tempos, né? Então, um lance que eu achei curioso aqui, e que é um lance excelente de acordo com a Engine, é a torre em D8, né? Que é o único lance aí que você tem para dar espaço para esse cavalo voltar e abrir para esse bispo poder jogar, né? Você quer jogar com esse bispo e ainda defender o mate, né? Que é o mais importante. Então, imediatamente joguei esse lance, ele trouxe a ameaça de mate e voltamos aí o cavalo para F8, né? Bem passivo aí no fundo do tabuleiro, mas pelo menos estamos aí defendendo o checkmate, né? A gente não perde aí de imediato.
Aqui ele trouxe o cavalo, ele vai e volta com esse cavalo. Acho que aqui ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo. Mas eu acho que faz sentido, né? Esse cavalo voltou para ameaçar ganhar a dama. O cavalo voltou aqui para ameaçar ganhar a dama. E agora, como ele não está ameaçando mais nada com esse cavalo aí, ele retorna o cavalo aí para casa de D5, né? Onde ele ataca aqui mais casas do campo adversário, né? E já tem um plano dele, inclusive, de começar a minar esse peão, mas eu sempre tenho B6. No entanto, quando eu faço B6, esse peão fica fragilizado. Mas eu posso fazer... Tem umas peculiaridades nessa posição, porque eu também posso fazer aqui B5, né? Na verdade, é indicado você fazer B6 para ameaçar o B5. E vai ser mais ou menos isso que se seguirá na partida. Joguei o B6. E aqui ele veio com um lance muito interessante, né? Que ele está ameaçando eliminar o defensor do checkmate. Então eu decidi fechar a posição, né? Eu fechei. Não tem mais nenhuma ameaça aí. Ele voltou o bispo, né? O bispo não está fazendo mais nada nessa diagonal. E agora, esse lance dele, além de ser uma volta de bispo, ele tá com uma ameaça aí muito perigosa. Ele vai ameaçar aqui abrir a coluna, né? Eu não vou poder proteger. Caso contrário, vai cair a minha torre. Então, tem que tomar providência contra isso. Eu joguei aqui bispo em B7, que é um lance aí que faz sentido. É claro, essa diagonal não está aberta para o meu bispo, mas eu quero também lutar por essa coluna, né? Então, atualmente aqui, esse é um lance que faz sentido. E o meu bispo também não estava mirando muitas casas nessa diagonal. Ele não tinha nenhuma dessas duas casas. Então, ele faz sentido nessa diagonal aqui também. É algo aí curioso do xadrez, né? O bispo parece mal nessa posição, mas ele está muito bem aqui protegendo esses peões. Então, ele imediatamente soltou aí a bomba e nós podemos aí agora proteger, né? Se ele capturar, eu vou poder tomar aí e vai ficar uma cadeia aí bem simétrica, né? bem fechadinha. Ele respondeu aí com bispo em D2, desenvolvendo aí, conectando as torres, né? Respondemos aí com torre na coluna aberta, e eu acho que ele já estava esperando esse lance, porque agora ele respondeu com cavalo em D7. E esse lance é muito forte, né? Porque ele ataca a dama e ataca o defensor aqui do mate. Sempre tem esse tema aí de você eliminar o defensor do checkmate. Lembrando, vou fazer um adendo aqui, existe um tema no xadrez que se chama remoção do defensor, né? Em inglês eu acho que é isso também, é defensor removal. Alguma coisa assim, que você remove a peça que está protegendo outra peça para ganhar vantagem material, ou remove a peça que está protegendo o mate para dar checkmate, né? Para ganhar o jogo. Então ele veio aí com essa ideia de remover o defensor do mate. Só que nessa posição aqui eu tenho dama em G6, né? Que questiona aí se a dama vai querer trocar ou se vai querer continuar nessa diagonal, né? Eu acho que praticamente força as trocas, né? Ou a dama teria que fazer um lance muito passivo aqui. Teria que voltar a dama. E também estou atacando o bispo dele. Praticamente aí força algumas trocas, né? É claro que ele não ia aceitar isso de bom grado. Ele tomou meu cavalo primeiro. Agora eu tomo a dama dele. Ele toma minha dama e eu retomo com o rei. Eu não posso retomar aqui com a torre, né? Porque senão ele está entrando na sétima. Então sempre com o rei. E de novo, se ele tomar minha torre, eu vou tomar aqui com o rei. Caso contrário, vai ter aqui as trocas, né? Se eu tomar de torre, vai ter as trocas. E ele vai invadir aqui a sétima. A gente não pode deixar ele invadir a sétima, né? E agora, como a torre dele não estava vendo mais muitas verticais, né? Eu ia falar vendo muitos horizontes, mas não estava vendo muitas verticais aqui nessa coluna. Ele decidiu ir buscar novas verticais, né? Eu também já decidi. Eu acho que ele já estava ameaçando aqui algum tipo de sacrifício, né? Sempre tem sistemas de sacrifício aqui, porque esse peão avança. Ele estava ameaçando aí alguns sacrifícios. A gente não pode deixar, né? Por isso eu trouxe a torre. Agora ele abriu um respiro para o rei. E nós voltamos o bispo aqui buscando novos ares para o bispo, né? Que era buscar aí novas casas para esse bispo. Afinal, o bispo aí virou um peão gigante. Só que nessa posição em específica, ele tem um plano que ele executou aí com maestria, né? Com toda a maestria de um mestre-filho. Ele ameaçou aí dobrar, eu não percebi, eu pensei que ele estava querendo passar a torre para cá, né? Passar essa ingenuidade pura, né? Imaginar que ele quisesse passar essa torre para cá. Então eu trouxe o meu bispo para H3, né? Caso alguma torre minha chegar na fileira do fundo é mate. É claro que isso nunca vai acontecer, só em um mundo utópico isso vai acontecer. E ele fez a dobra.
E agora é tarde demais, né? Ele tá ameaçando aqui capturar e ganhar a minha torre, né? Ou ganhar o peão aqui, né? Se eu tomar com esse, ele vai tomar o peão e vai ameaçar esse peão, provavelmente vai ganhar esse peão também, né? Mesmo se eu avançar, ele vai ter o avanço aqui e vai ganhar o peão. Então a posição já está muito complicada. Eu pensei assim, bem, eu vou perder um peão, não há como evitar perder um peão, pelo menos eu não vou perder 2 peões, né? Eu trouxe o bispo para D7, agora não tem um sacrifício depois das trocas, né? Ele não vai poder fazer o sacrifício, e pelo menos eu perco apenas um peão. Ele tomou, eu retomei, ele tomou o peão que estava caindo, e pelo menos nessa variante a gente perdeu apenas um peão, né? Não perdemos aí 2 peões. Bem, agora a gente tem que trazer o rei, né, para proteger aqui os nossos bispos, senão vai ficar uma posição muito delicada. Ele trouxe a torre, e aqui ele ainda estava ameaçando uma coisa que eu ignorei, né? Ele estava ameaçando, vocês vão ver a sequência, eu protegi com o rei, e ele capturou o bispo, né? Porque agora o bispo dele vai poder aqui recapturar a minha torre. E vai ficar num tema aqui de bispos de cores, bispos de cores iguais, né? Que geralmente leva vantagem aí quem tem um peão a mais, no caso ele, né? Fora isso, os meus peões estão nas casas claras. Ou seja, ele tem alvos, né? Eu tomei a torre dele, ele deu cheque e capturou minha torre. E agora a gente aí tem um peão a menos, e além disso temos peões alvos, né? Da mesma cor aqui que o bispo dele. E a gente agora tem que... Dá ainda para empatar, eu creio que ainda dá para empatar, mas a gente tem que seguir uma sequência aqui. Eu acho que ele está melhor, né? De acordo com a engine, ele deve estar melhor. Mas o plano que eu segui aqui foi muito interessante, que é o que bota mais resistência para tentar empatar, né? A gente tem que levar o rei. Meu plano é levar o rei até esses peões, né? Para nunca deixar o rei dele sair de perto desses 2 peões, desse peão aí, que é o ponto fraco dele, né? E a única peça que pode atacar esse peão é o meu rei. Então, o lance lógico é tentar levar o meu rei até a sequência lógica, perdão, é tentar levar o meu rei até esse peão, né? Que é o único alvo aí que eu posso atacar. Bem, a gente vai seguir esse plano, vamos levar. Lembrando que o bispo aqui vai proteger esses 2 peões, né? Quando o rei se distancia, você tem que manter o bispo protegendo os 2 peões. E essa aí é a minha fortaleza, né? Para tentar defender essa posição com um peão a menos. Esse é o tipo de fortaleza que eu queria montar. Levamos o rei. Ele não podia deixar, eu acho, levar o meu rei chegar mais perto, né? Ele não podia deixar, ele tinha que vir para esse canto antes. Ele não percebeu o que eu estava querendo fazer e agora o meu rei chegou, né? Quando o meu rei chega nessa casa aqui e controla essas 2 casas, acabou, né? Eu sempre tenho que ficar de olho aqui. E se ele deixar entrar, eu vou capturar o peão. Mas eu sempre tenho que ficar de olho nessas 2 casas. E meu plano aqui agora é muito simples. Eu tenho que manter esses peões aqui em casas escuras para não deixar sem imunes, né, o bispo dele. E ele está fazendo a mesma coisa, sempre em casas escuras. E se o rei tentar entrar aqui, eu sempre tenho um bispo para impedir, né? Eu já tenho um bispo aqui imediatamente que impede, né? Mas o rei dele, detalhe, o rei dele não pode vir para cá, né? O rei dele não pode tentar, sei lá, invadir. Ele não pode tentar fazer essa invasão, porque sempre está caindo o peão, né? E o meu rei chega mais... Viu? É um detalhe, né? O meu rei chega primeiro. O meu rei está chegando primeiro aqui, vai tomar o peão e esse peão vai disparar, né? E ele não vai nem poder sacrificar o bispo aí no peão. Então sempre tem aí os detalhes. Ou seja, o que essa fortaleza aqui tem o intuito de fazer? A gente conseguiu amarrar o rei dele. E agora é só cuidar para não perder nenhum desses 2 peões, né? O que é bem fácil. Eu vou passar os lances com o rei nessas 2 casas. Vou ficar passando os lances com o rei nessas 2 casas. Sempre que o bispo dele se distanciar desses 2 peões, vou poder mover esse bispo, né? Por exemplo, sempre que o bispo dele vier para cá, para tirar essa casa aqui do meu rei, eu vou poder aqui mover esse bispo, né? Esse bispo vai ficar livre. Vou poder aqui, por exemplo, mover esse bispo. Então, essa é a minha fortaleza aí que eu montei contra o Mestre Feed para poder empatar, né? Ele avançou os peões nas casas escuras e aqui um lance muito interessante que eu fiz, já querendo trocar, né? Já tentando simplificar esse lado, né? Por acaso haja algum sacrifício dele que vai acontecer no futuro, spoiler, ele não tenha muitos peões desse lado para causar aqui um alvoroço. Então, eu imediatamente joguei aqui G5, capturou, ele recapturou,
E aqui eu já simplifiquei mais ainda, né? Porque eu não quero nenhuma dor de cabeça com esses peões. E agora ele tem que manter esse peão dele na casa escura e eu também, né? E essa posição aqui, se você fizer a análise, é totalmente equilibrada justamente porque o meu rei está controlando essas duas casas, né? Se o rei dele estivesse aqui, eu acho que eu ia perder essa partida. Acabou, né? E agora vamos ver aí a técnica que eu usei para empatar, né? É só ficar passando o lance com o rei. Você fica passando o lance com o rei. Ele vai tentar uma gracinha ainda. Ele está tentando trazer o bispo. E agora eu movo meu bispo. Detalhe, eu movo meu bispo. Ele move o bispo dele e eu movo meu bispo. Ele tenta voltar aqui, né? Se ele conseguir colocar o bispo dele aqui, acabou o jogo. Porque ele vai conseguir atacar esses dois peões. Eu não posso deixar. Eu já mexi o meu bispo, já deixei o bispo preso aqui. E agora eu movo o rei, né? Nesse momento aqui eu posso mover o bispo, né? Porque não tem perigo aqui você mover o bispo. Porque você sempre está controlando essas duas casas. O perigo é quando o bispo dele chegar nessa casa, né? Que é o que ele jogou. Agora o bispo é uma estátua. Você não pode mover esse bispo. Você está proibido de mover esse bispo aqui. Senão você perde a partida. Agora é só lance de rei. Sempre nessas duas casas. Sempre variando essas duas casas. Se ele tira o bispo, você está livre aí de novo para mover o seu bispo, né? Eu movi o rei porque é seguro. E agora sim, quando o bispo dele se afastou mais um pouco, eu movi meu bispo, né? E agora sim, ele fez um lance aí para tentar abrir a posição. Eu até falei uma mensagem no chat para ele, falei sujo, com exclamação, né? Porque esse lance é muito sujo, ele planeja aí sacrificar e trazer esses dois peões, né, para briga. Então já sabendo disso eu capturei. Ele vai trazer o rei e eu tenho que imediatamente, né, trazer o meu rei para cá. Ó. Meu rei tem que chegar aqui e controlar com o bispo, né? Se possível, se for necessário, sacrificar. E esse final aqui eu acho que empata, né? É só o meu rei estar bem perto aqui, né? Por aqui, para controlar esse peão e aí sim empata. Mas isso tudo é utopia ainda, né? A gente tem que fazer isso no tabuleiro. Ele chegou com o rei, eu já sabia que ele ia sacrificar. Eu tenho que correr com o meu rei. Ele sacrificou. E agora o rei desce, né? Você tem que trazer o rei. Meu rei aqui agora tem que chegar, né? Ele avançou os peões. Eu venho trazendo o rei. Se eu não me engano aqui agora, nessa posição, foram uma sequência de lances excelentes. Eu vou mostrar para vocês depois no relatório. Mas foram uma sequência de lances excelentes. Eu cheguei, encostei. Agora ele não pode avançar nenhum dos dois peões. Na verdade, eu acho que ele pode avançar esse. Mas aí eu não vou deixar ele entrar, né? Eu sempre tô de olho. Inclusive, eu já fui imediatamente para essa estratégia. Ele avançou. Se eu não me engano, agora eu tenho que descer aqui para controlar o avanço. Não, eu não fiz esse lance. Ah, tá. Aqui eu fui para outra estratégia. Que agora eu já ia impedir por aqui. Eu quero impedir o avanço dos peões. Ele não pode avançar ainda, porque o meu bispo está controlando. E ele nunca mais vai poder avançar, né? Então a estratégia agora dele... Ele também não pode avançar esse, porque senão esse peão cai. Ok. Deixa eu voltar. Então, esse lance aqui seria um erro. Pensei que era o melhor. Esse lance seria um erro. Eu fiz a sequência correta, né? Que é aqui para impedir o avanço, né? O avanço desses peões. Se eu não me engano, esse foi um lance brilhante. Ou excelente. Eu segui essa estratégia, ele avançou. E agora o bispo aqui paralisa, né? Esses dois peões. O bispo sozinho paralisa esses dois peões. Só que é claro, eu tenho que tomar esses dois peões, né? Eu levei o rei e agora esses dois peões aí invariavelmente vão cair, né? Não tem jeito. Tomei um, ele podia promover para fazer uma graça, ele não quis. Ele só ficou movendo o rei, tomei outro. Agora ele vai tentar entrar aqui, ele não consegue entrar, porque o meu rei segura, né? Para tudo. E agora vou passar um pouco rápido aqui os lances, porque é só realmente ir ganhando a oposição. Aqui eu já podia ter jogado esse, né? Mas tanto faz, seria equivalente. Afinal, o rei dele não tem essa casa. É só ir ganhando posição aí. E esse é um final completamente ganho para as negras. Mas é claro, ele como mestre feed aí não ia deixar de continuar jogando. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Ele como mestre feed aí não ia desistir nunca, né? E agora é só ter técnica e realmente ganhar a posição. Ganhamos a oposição. Trouxemos aí o bispo. Ganhamos a oposição de novo. Não vou deixar ele chegar nessa casa, né? Eu principalmente quero essa casa. Mas ele fez um lance bem esperto, né? Eu avancei. Avancei de novo. Aqui eu dei cheque. Ele fez um lance muito esperto, né? Ele queria afogar. A gente teve que tirar o bispo.
E agora conseguimos essa casa. E agora, com o apoio do bispo, né, o peão aí avança para a promoção. Ele colou aí no peão, agora é só avançar, né? E promover. Ele tentou aí um afogamentozinho ainda. Aqui podia muito bem afogar essa posição, só que agora é só ter técnica, né? Aqui eu fiz os lances bem rápidos, porque eu queria dar o checkmate e não queria deixar o tempo dele cair, eu queria vencer por mate. Então eu fiz os lances bem rápido, ele levou o rei. Agora a minha estratégia para não afogar e poder fazer os lances rápidos e trazer esse bispo para cá, levar o rei e dar o checkmate, né? Eu segui essa estratégia. Agora é só levar o rei. Perceba aí que o tempo dele tá quase acabando, não queria deixar. Por isso que eu fui fazendo lances rápidos. Ele jogou o rei aqui para essa casa, o melhor seria descer, né? E aqui, então, ele levou o checkmate, né? Bem, essa foi uma partida aí que eu gostei demais contra o Mestre Feed, porque a gente ficou pior ali com um peão a menos. No entanto, soubemos defender, né? Trouxemos ali para uma posição que a gente conseguiu fazer uma fortaleza e defender ali. E defender a posição, não deixar ele ficar com vantagem. E mesmo assim, ele tentou, né? Tentou a luta dele ali. Sacrificou o bispo. Tentou ali criar, ficou com 2 peões passados e mesmo assim a gente conseguiu segurar, né? Então eu gostei muito dessa partida, eu achei que foi uma luta bem interessante e eu queria trazer para vocês. Bem, então essa foi a minha partida aí contra o treinador do chess.com, que é uma partida que eu achei interessantíssima. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu! Falou!